Buenas, mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E hoje estamos aqui com mais um oráculo semanal, abrindo caminhos para setembro. Hoje é dia 4 de setembro e a gente vai falar sobre as energias até do dia 10. E essa semana, eu já estava aqui anotando, olha, para vocês terem uma ideia de como está a minha cabeça para falar sobre essa semana. Nem organizar script eu consegui. Eu bati o olho no mapa, nos trânsitos dessa semana. Eu vou falar mesmo sobre setembro, na quarta-feira, numa live com o queridíssimo Ivan Guerrini, que também é astrólogo, trabalha com física quântica, é escritor e tem várias qualidades maravilhosas para compartilhar na percepção dele sobre astrologia, e a gente vai falar mais profundamente sobre o céu de setembro, então, na quarta-feira, às 10h30, numa live aqui. Então, eu vou tentar trazer esses aspectos mais relevantes de setembro, condensando para essa semana, que está, assim, digamos, eletrizante. E para vocês terem uma ideia, né, então, das minhas anotações, olha, só eu entendo uma coisa dessa. É isso aqui que eu vou traduzir para vocês. Eu vou anotando o que eu estou vendo no mapa de uma forma assim que só eu mesma para traduzir, para decodificar isso aqui. Vou puxando toda a simbologia da semana, vou puxando umas palavras-chave e aí a gente olha para essa energia que se abre aqui para essa semana. Então, bueno, chegamos em setembro. E a gente tem nada mais, nada menos do que uma dança de retrogradação. Então, para você que sempre fica muito preocupada com essa dinâmica de Mercúrio retrógrado, esquece Mercúrio retrógrado, porque a dinâmica retrógrada aqui ela é muito mais ampla e a gente precisa entender esse contexto como um contexto de resgatar aquilo que é nosso. Então, a gente vai passando por processos que parecem ser atrasos, que parecem ser obstáculos, que parecem densos, que parecem mexer em todas as nossas entranhas e estruturas, que às vezes bate um desespero, que pega o nosso sistema nervoso e revira, porque frequencialmente a gente está num processo de encontros e despedidas. E aí não tem essa sensação de estabilidade, parece que ela não chega nunca, porque cada coisa que a gente se movimenta tira uma outra do lugar. E o que acontece é, então estamos entrando em setembro, pós uma segunda lua cheia, né? Agosto teve 2 luas cheias, essa última lua cheia ela já está entrando na sua fase minguante esta semana, dando uma acalmadinha nos ânimos emocionais, mas num contexto mais amplo, a gente tem um asteroide que não é um planeta, mas é extremamente relevante na sua retrogradação, que é Quiron em Áries retrógrado. A gente tem Plutão em Capricórnio retrógrado, temos Saturno em Peixes retrógrado. Hoje mesmo, Júpiter em Touro também está retrógrado. Vênus entra no seu movimento direto, não está mais retrógrado. Então é como se ela desse um beijinho em todo mundo ali. Muito bem, muito bom, meus queridos, agora eu sei o que eu quero, e ela vai pra frente e todo mundo para falar, mas a gente agora vai ter que dar uma olhada nisso aqui. E aí a gente tem Urano também retrógrado, retrogradou em Touro, a gente tem Netuno em Peixes retrógrado, a gente tem Mercúrio em Virgem retrógrado, mas logo ele já tá no seu movimento direto, e aí a gente tem aquela coisa de zona de sombra, tem uns dias aí de ajustes, mas a questão toda é, essas mudanças que eles vêm, vamos dizer assim, fomentando, mas ao mesmo tempo é uma organização caótica, essas mudanças, elas são principalmente internas, então a gente tem essa sensação de que tá acontecendo muita coisa, mas quando você vai realmente parar para falar, o que pode ter acontecido? Uma coisa ou outra, você pode ter feito uma viagem significativa, você pode ter rompido um relacionamento, iniciado um outro, você pode ter
iniciado uma atividade física, você pode ter começado um curso, você pode ter terminado alguma situação que estava pendente, você pode estar organizando algumas coisas sobre um determinado assunto, mas assim, a real dimensão dessa mudança não é aquilo que você consegue transpor em palavras e contar para as pessoas o que realmente está acontecendo, porque aquilo é um processo interno, principalmente para quem já vem olhando para esse interno, muito interessante. Então, principalmente com essa dinâmica da retrogradação de Urano, que é aquele cara que vai pegar tudo aquilo que Saturno organizou, colocou em caixinhas, estruturou, conceituou, deu nomes, entregou para a sociedade, ele pega, mete o pé na porta e fala: não, acho que isso aqui não precisa ficar na caixinha não, vamos soltar e ver o que acontece. Então essas mudanças internas me vêm aqui, como toda vez que eu vou olhar pro céu e vou olhar para um mapa, me vem uma música de fundo, né? Que é Changes, do David Bowie. É aquela coisa, realmente, as mudanças estão aí. Você vai conseguir olhar para a cara estranha que elas têm? Você consegue lidar com as mudanças? Porque as mudanças, elas vão entrando num ritmo, que o ritmo, a estabilidade, principalmente nesse contexto que a gente está agora, passa a ser mudanças. Essa é a maior frequência e permanência que a gente tem como contar. Esse ritmo de mudanças. E a gente consegue lidar com essa cara estranha das mudanças, esses acontecimentos. Buenos dias, dia, Michele. E a gente consegue lidar com esses acontecimentos de acordo com o quanto a gente já vem trabalhando as nossas crenças que nos limitam. Acreditar em coisas, a gente precisa acreditar. Confiança, se a gente reparar bem, confiança a gente sempre tem. A questão é, você tá direcionando a sua confiança para aquilo que você acha que não vai acontecer, para aquilo que você acha que pode ser o pior, para aquilo que faz você justificar o sofrimento que você vive, ou você está direcionando essa qualidade de confiança para aquilo que pode se abrir de surpreendente, de melhor, de mais brilhante, de mais incrível, de mais alinhado com as tuas ramificações aí de destino, mais alinhado com a tua decisão do coração. Então, confiança, crenças, todas essas palavras, na verdade, elas são neutras. O que dá significado e sentido para elas é como nós direcionamos através das nossas ações. Então, eu não tenho confiança, eu não tenho autoconfiança, eu não consigo acreditar em algumas coisas. Talvez a tua energia ela esteja completamente pressurizada, direcionada para lugares muito baixos, para lugares onde você não consegue acessar, porque você confia tanto que vai acontecer merda, você confia tanto que vai se repetir uma situação, você confia tanto que você já sabe o que vai acontecer, que parece que para aquelas coisas que são mais elevadas, inimagináveis por esse raciocínio, não tem confiança, não sobra confiança nenhuma. Olha a ventania que tá aqui hoje, tá um dia lindo, mas o vento tá entrando aqui, eu não tô ouvindo direito o que eu mesmo tô falando, mas eu vou continuar falando. E aí tem esse ponto, então, de questionar as nossas resistências. Questionar as nossas resistências nesse processo de mudança é um exemplo que eu venho dando muito, assim. Tem lugares, tem ambientes, para mim, por exemplo, é academia. Tem lugares que eles têm uma cultura própria, tem todo um direcionamento aí, né, Lili? São os ventos da mudança participando aqui da live hoje. Então, nesse processo, tem toda uma cultura que faz parte dos lugares, tem toda uma ambientação que muitas vezes mexe nas nossas resistências. E essas resistências a gente vai observando como tem a ver com esses lugares onde a gente não tem acesso à nossa confiança, que a gente não tem habilidade de direcionar com mais consciência mesmo. Então, esse questionar as nossas resistências, quais são os lugares que você deixou de ir ou que você
gostaria de ir? Quais são as viagens que você não fez por esse ou esse motivo? Quais são as dinâmicas que você ainda não experimentou porque você achava que não eram para você, que não faziam parte da sua essência, que não estavam conectados com o teu propósito e de repente você viu que na verdade tinha uma vírgulazinha de resistência ali, que o que você está precisando agora, que o que vai elevar o teu nível de confiança, de autoestima, está justamente naquele lugar que você estava mais resistente a ir, a frequentar, a participar, a estar junto. Então, esse ponto, ele é extremamente importante para a gente vivenciar com mais qualidade este céu retrógrado deste momento, porque é muito amplo. E todo esse processo, principalmente agora, em setembro, mas vamos colocar aqui esse primeiro pé na porta aqui, essa entrada deste cultivo dessas situações, a gente vai precisar começar a entender qual é a situação, a dinâmica, a área que a gente está cultivando. Que tipo de sentimento aqui, ó, está sendo cultivado? O que fica batendo sempre de informação e vem à mente que você está cultivando, que você está ali fomentando? Abrindo mais um exemplo aqui, que foi uma conversa minha com a Ali e a Rome, duas amigas minhas, que eu trouxe isso para nossa conversa presencial lá do laboratório nesse final de semana, que tem muito a ver com isso, que é a nossa mentirinha querida. Essa história que foi trazida precisa ser compartilhada porque é uma forma muito simbólica e ótima da gente identificar quando as coisas ficam muito estressantes, é a palavra, muito difíceis, muito densas, muito sofridinhas. Às vezes a gente tá aqui, ó, no cultivo da nossa mentirinha querida. Às vezes a gente tá no cultivo de balançar aquela justificativa tão bonitinha, tão fofinha, que a gente tá apegado a ela. E é uma mentira, né? Você sabe que é mentira. Você sabe que aquilo ali não existe. Você sabe que é uma história que você conta pra você há muito tempo. Mas ela tá ali com uma carinha tão bonitinha. Como é que você vai deixar ela no meio do caminho? Então a coragem, ela muitas vezes vem de deixar aquilo que a gente está cultivando há tanto tempo, que parece que faz muito sentido, mas que na verdade ocupa todo o espaço, toma toda a sua força, os seus braços para segurar, para honrar, para cultivar, para conquistar aquilo que você realmente precisa. Então, olha que interessante, Júpiter entra nesse processo, quer dizer, ele retrograda, ele entra nesse movimento retrógrado e fica lá até final do ano, até véspera do ano novo. Ele vai estar segurando, contendo algumas questões para a gente não cair num excesso. Então ele não vai estar expondo no seu brilho natural, ele não vai estar abrindo as janelas e deixando toda essa luz entrar, para que a gente tenha esse tempo para entender quais são as mentirinhas que a gente vem contando. Então Júpiter trabalha na retrogradação dele com pendências, com questões contratuais, com questões que estão associadas à lei, a direito, com questões que estão associadas à viagem, a deslocamentos maiores, mais amplos. As viagens mais curtas são assuntos de Mercúrio, mas as viagens para o estrangeiro, mais amplas, já agendadas, elas estão assentadas nessa qualidade de Júpiter. Nessa frequência a gente também tem assuntos acadêmicos, também tem cursos mais longos, também tem a ver com coisas que são feitas para um grande público, como shows, com demandas grandes, coletivas e políticas. Então o que acontece se esse Júpiter retrograda? Ele pega todos esses assuntos e ele fala, vamos rever, porque acho que a gente não vai fazer tudo isso não. Então tem muitas coisas que estão dentro de um planejamento, tanto coletivo quanto individual, que tem a ver com esses assuntos, que até final do ano pode ser que não aconteçam como está sendo previsto, pode ser que tenham que ser revistos, pode ser que tenham pendências que não foram vistas, então tem que parar, voltar, resolver isso para depois continuar. E o que acontece no meio desse assunto? Júpiter se recolhe, como eu falei, Vênus dá esse beijinho para ir para frente, e aí ela chega, depois desse processo, com o coração já um pouquinho mais recuperado, com a sua noção do que quer, dos seus desejos um pouco mais à vista. Mas Vênus também tem um esqueminha
que é afrodisíaco, mas ao mesmo tempo é sombrio, porque impede um processo evolutivo mais amplo, que é o que o céu está organizando, que é o esquema devocional. Esse esquema devocional, ele acontece mesmo em relacionamentos íntimos. Ele acontece em sistemas espirituais, religiosos, e o sistema devocional, ele simplesmente se coloca como um devoto de alguém, de algum brilho, de alguma luz, de alguma situação, e passa a não enxergar a recuperação do próprio coração como parte do processo. Então esse é um cuidado também. A gente teve essa retrogradação de Vênus, ela vai ter ainda muitos aspectos e muitas danças para fazer. Por isso que tem situações que ficam completamente dissonantes, que a gente quer muito que aconteça, ou que a gente acha que já está pronta, ou que a gente acha que já dá para retomar, que já dá para decidir, mas aquilo ali está aprisionado num sistema devocional. O que um sistema devocional ele faz? Com que a gente vivencie a holografia que é implantada daquele próprio sistema. Ou seja, se eu tenho holograficamente uma projeção de como é um relacionamento, se eu entro nesse céu do momento, numa dinâmica de relacionamento, é muito provável que eu entre com essa holografia. Se eu entro num processo de um desenvolvimento mediúnico, espiritual, religioso, com essas holografias, é muito provável que eu projete isso, que eu chegue com tanta expectativa, que eu chegue com tanta ansiedade, com tanta euforia, pensando, nossa, me encontrei, aqui é o lugar. Pode ser, mas maior porcentagem de não ser, de daqui a um tempo você baixando as expectativas, caindo na real, voltando para esse ponto realmente de canalizar o próprio coração e sentir algumas nuances, você percebe que não é bem assim. Então, o que a gente faz com essa informação? Fica fechado, fica travado, evita lidar com as suas expectativas, evita fazer aquilo que nos anima, que nos acende este fogo venusiano? Não. Mas você vai antecipando, você guarda essa informação. Você guarda essa informação porque você sabe que podem acontecer coisas dissonantes que têm a ver com uma frequência maior. E eu preciso, então, retomar o meu fluxo de desejos, de me relacionar, de interagir com essas esferas daquilo que me motiva, daquilo que acende esse estado delicinha de ser que facilita para a gente lidar com tantos obstáculos. Mas entendendo que, peraí, isso aqui é uma expectativa minha, isso aqui eu tô sendo eufórica. Então, percebe como é importante a gente também ter esse filtro, ter essa noção, ter essa rede de discernimento, para que a gente consiga entender aonde a nossa ansiedade está confundindo ação e movimento com uma energia devocional que está fazendo aquilo simplesmente porque, eu quero, não, aqui eu me encontrei, não, essa é a pessoa, não, essa é o caminho. Vai com calma quando a coisa parecer muito estreita e exclusiva, porque tem como a gente canalizar isso para recuperar algumas energias sem tanta afobação, sem tanta ansiedade. Então, o que acontece? Mercúrio já vai fazendo aí essa semana, talvez já hoje, e aí vai entrar nesse processo aqui para os próximos 2 dias, um encontro muito precioso. Mercúrio, vamos imaginar ele como um mensageiro aqui, como um carteiro, como um mago alquímico. Ele fazendo esse trígono com Júpiter, primeiro, antes de entrar nesse ponto bem precioso, que é quando ele fica casime, numa conjunção muito fortalecida com o Sol, antes de entrar nesse ponto, a gente tem que cuidar com o quê? Com isso aqui, ó. Isso aqui. Para você não fazer disso aqui que eu faço quando eu vou anotar para fazer uma live, para gravar uma aula, eu faço esse tipo de anotação, eu tenho que cuidar para não fazer isso aqui na cabeça das pessoas. Então, esse Mercúrio em trígono com Júpiter, ele traz um carreamento de informações, ele traz muitas
formas de expressão e de comunicação, igual esse evento aqui. Você vai ouvindo coisas, você vai deixando aquilo entrar, aquilo vai trazendo epa, rei, ansã, e aí a gente vai percebendo que precisa direcionar e canalizar. Você vai precisando dar um direcionamento para alguns assuntos. Então, escreva, grava áudio para você mesmo, fala com o terapeuta, fala com a pessoa que te acompanha, fale com a astróloga, fale com a taróloga, fale com uma pessoa que pode te amparar nessas informações. Faça pontes, não somente de forma terapêutica, mas para quê? Para você não cansar as pessoas falando na cabeça delas. Guarda essa informação para que você não canse as pessoas falando na cabeça delas e desperdice uma energia que tem o potencial para ser canalizada e ser sim compartilhada, mas de uma forma mais organizada, porque isso vem enxurrado de sonhos, sonharada. É um Netflix inteiro armazenado na cabeça cada noite. Anote os sonhos, grave os sonhos, vai organizando essas informações, porque isso serve para que a gente direcione para estudar, para a gente se planejar, para a gente aprender algumas coisas. Então também é uma boa época para você receber sinais e falar: de repente agora é hora de eu começar aquele curso daquele idioma que eu sempre quis falar, porque eu quero viajar daqui a um ano e eu preciso começar a me preparar. De repente é hora de eu fazer aquele curso, porque essa situação aqui está sendo difícil e eu preciso de um planejamento, de uma estruturação, e preciso organizar isso em módulos. Então, esse de repente é a hora de aprender alguma coisa, de repente é a hora de estudar informações que estão vindo de uma forma muito solta e elas precisam ser canalizadas. Então, ter este cuidado para não alugar um triplex na cabeça das pessoas com as informações que você mesma não sabe de onde vem é muito importante, já é uma ótima forma de exercitar o nosso respeito com os outros seres humanos. E aí, ao mesmo tempo, você vai ver que você canalizando e guardando essas chaves, você vai conseguir abrir as portas que você precisa para daqui a um tempo, porque o que está acontecendo de informação, chegando de informação agora, tem uma projeção a longo prazo muito importante. Então, tem sonhos, por exemplo, que a gente pode ter nesta semaninha, que daqui a um ano você vai falar: caramba, tinha tudo a ver com o que eu tô vivendo agora. Então, essa preparação, ela já vai se vincular para depois, daqui 2, 3 dias, o Sol em Virgem fazer essa conjunção com Mercúrio em Virgem, que está nesse trígono com Júpiter. Aí a gente tem essa formatação de um encontro realmente próspero, porque essa ativação que eles estão fazendo faz com que a gente consiga fortalecer essa conexão com o nosso eu superior. Então a gente não fica só nesse armazenamento de informações lineares e densas e a cabeça com enxaqueca e aquela loucura, mas de você conseguir ter paciência para puxar realmente essas informações. Entender que quando você silencia, quando você tem paciência, quando você vai se acompanhando, você consegue lidar com isso, digerir isso de uma forma onde o seu sistema nervoso não precise fazer uma grande força, um grande rompimento de barreiras fisicamente para não te exaurir. Então, tenham paciência e sejam gentis com vocês mesmos durante esses acessos de informação, porque esse encontro próspero que acontece, ele vai trazer insights, oportunidades para a gente conseguir ter as iniciativas para abrir caminhos. O que você precisa saber antecipadamente para receber essa frequência? O que é útil para você e o que não é? O que seria útil para você chegar de informação agora? Então já vai pedindo, vai sintonizando, vai lá na rádio e sintoniza a estação que você quer para você ficar com aquilo que é útil, porque senão vem um descarrego de informação na sua cabeça e você não sabe nem o que é útil e o que não é. O que você precisa de planejamento para os próximos meses? É o que é útil. Que tipo de ferramenta, se você receber na tua mão agora, você vai falar: opa, agora eu consigo fazer o que eu precisava. Às vezes isso não está num nível físico, material, mas está num nível
de informação sutil. É aquela ideia que você precisava, é aquele insight que faz com que você consiga desenvolver melhor o seu projeto, é aquele clique. Então, isso é um encontro próspero no céu. Quando as informações estão se fortalecendo mutuamente para abrir caminhos, para a gente fazer a nossa parte. Sem fazer a nossa parte, pode estar um céu de ouro. Não acontece nada. Não vibra nada, porque é tudo por frequência. Então, se a gente recebe essa frequência de prosperidade, ou seja, de abertura de caminhos, de um pouco mais de luz, de espaço para que as informações desçam e subam nesta frequência, um elevadorzinho, a gente também precisa fazer a nossa parte para equiparar, para harmonizar isso. E esse é o ponto. Mercúrio, logo em seguida desse encontro, ele faz esse movimento, mesmo retrógrado, para vocês verem como tem coisas maravilhosas que acontecem no Mercúrio retrógrado. E ele estar em retrogradação permite que ele faça esse tipo de conjunção e esse tipo de aspecto com Júpiter. Então, isso é uma força, é uma entrega muito bonita, que aí vem a questão da gente saber que logo em seguida ele vai ficar direto quando a gente entrar numa lua nova, e a gente precisa então usar todo esse momento para antecipar até mesmo confusões, para ver, ó, se eu continuar fazendo isso aqui, se eu continuar nessa rotina, se eu continuar me tratando e tratando esses assuntos dessa forma, eu vou ficar exausta, eu vou ter um burnout, eu vou ter um piripaque. Então, cuida principalmente do sistema nervoso. Tem coisas que dentro da nossa rotina, principalmente, vou colocar aqui a minha experiência, né? Eu acordo super cedo, com 3 crianças para levar para a escola, para começar o meu dia. Tem coisas que são muito automatizadas, é muito doido, né? Quando a gente vê, a gente tá com uma pressa, a gente tá fazendo... Qual é a dinâmica? A dinâmica é justamente a gente resgatar o tempo inteiro o que é nosso. Só que a gente fica entregando a nossa energia para qualquer coisinha que acontece fora da vírgula. Então, qualquer coisinha pode tirar a gente do foco da nossa própria presença. E eu vejo como isso é natural quando a gente tem uma rotina estruturada. E esse é o desafio. Então, para mim, isso acontece, isso vem como uma informação de, tá, se eu tenho que passar o dia resgatando o que é meu, ou seja, me preenchendo da minha energia em todos os lugares onde eu vou, tudo que eu tenho que cumprir como obrigação, como tarefa, como fonte de atividade, de prazer na matéria, eu vou fazer como um resgate do que é meu, ou seja, eu vou me nutrindo, eu vou fazendo isso com presença, eu vou fazendo as coisas com atenção. Não é 100% garantido, mas é um ponto a mais para essa chave estar numa frequência, eu sei qual estação que eu estou conectada. Então, eu vou fazer as coisas para que o meu sistema nervoso não se sobrecarregue, porque eu vou precisar muito dessa energia a longo prazo. Então, esse é o tipo de inteligência que a gente tem essa semana para usar a nosso favor. Até lá, até esse Mercúrio ficar direto, até essa lua nova entrar, para a próxima semana, a gente tem correções para serem feitas, ajustes para observar justamente onde o sistema nervoso está pegando. É na hora de dormir, é na hora de acordar, é na hora de fazer qual atividade? Em que momento que a tua cabeça dá um pip? Que hora que você acha que você precisa tomar café para ficar mais ligado? Porque tudo isso são sinais. Então, essas correções, quando elas são feitas, elas são feitas para que a gente consiga preservar a nossa energia vital e preservar aquele caminho que a gente já desenhou. Olha para quanta coisa a gente já passou esse ano. Agora a gente está aqui na primeira semana de setembro e a gente tem um caminho também para ser preservado. Tem muita restauração, tem muita mudança, tem muita coisa que vai acontecer, mas tem um caminho interno que precisa ser preservado e honrado. E eu tô falando assim não para dar de dedo em ninguém, mas para falar que isso aqui é vertical. Então isso aqui, ó, é esse caminho que precisa ser preservado. Às vezes não é o caminho que você fez até aqui, não é o que tá lá nas costas. Então olha só, esse processo todo são... Lembra que eu nem falei de setembro inteiro, eu falei de um processozinho aqui, de uns pequenos trânsitos
para a gente conseguir canalizar essa energia sem tanta ansiedade, sem tanta pressão, porque os atrasos, eles vão ser uma constante. Como é que a gente vai lidar isso? Como é que a gente vai chegar num acordo com as pessoas com as quais a gente tem algum tipo de compromisso, de estabilidade, para falar, olha, a gente vai precisar mudar um pouquinho isso aqui. Como é que a gente vai fazer? O quanto isso impacta as nossas comunicações também. Então, vamos suavecitos, lembrando que essa demanda, ela é realmente de manter a cabeça fria, muitos banhos de ervas, cabeça fria, coraçãozinho quente, antes de fazer as coisas, só de dar aquele toquezinho e falar assim, aqui ó, o que o coraçãozinho vai fazer hoje? Vamos, sente aqui, para, respira, 3 minutos até já é bastante, né? Mas ali, ó, um pouquinho não vai atrasar mais ninguém. E olha só, as travas do Instagram continuam aqui, né? Então, neste processo de fazer as pausas antes de iniciar as atividades, já é uma mudança na chave, né? E aí a gente vai abrir então agora sim o oráculo semanal. Já falamos muito desse céu, né? Isso aqui, ó. Só um negocinho, não tem até num papel pequeno, um negocinho básico. Olha que interessante a carta dessa semana. Toda semana a carta é interessante, mas a palavra, eu até acho que no início dos oráculos semanais eu devo ter tirado essa carta. Tecnologia. Esta é a carta da tecnologia. Alta tecnologia. Eu ainda não li. Eu só abri a carta para deixar ancorada, como eu faço ali com as outras também. Tendo confiança em si mesma e sendo clara nas suas relações com os outros, você pode usar a tecnologia, seja um mero garfo ou algo tão complexo como um computador, para contribuir com o bem de todos. A tecnologia é um meio, não é um fim. Use-a com sabedoria para atingir os propósitos da sua alma. A tecnologia cultural é uma constatação consciente de que o todo interage entre si. O seu corpo tem uma tecnologia extremamente delicada, complexa e bem ordenada. Perceba como você pode contribuir para o corpo cultural por meio da tecnologia. O principal é indagar. Para que propósito ou finalidade maior a tecnologia está sendo usada? Depois, descubra qual é a tecnologia mais adequada para o seu caso. Ela tanto pode ser simples quanto complexa. Pode imitar a natureza ou ser uma invenção nunca antes vista. De toda maneira, use a tecnologia com amor no coração. Invente e desenhe. Visualize e sinta a tecnologia como uma extensão da sua mente, dos seus membros e dos seus sentidos no mundo. A tecnologia diz: compreenda as tecnologias da natureza interiormente direcionadas. Encontre meios delicados de abarcar e modular a maneira como a natureza trabalha dentro de você e dentro dos reinos. Os instrumentos podem ser aperfeiçoados e adquirir mais precisão quando estão em harmonia com os ritmos e o espírito da natureza. E aí, ao final, a afirmação: eu uso instrumentos como meios de expressar o meu amor pela minha comunidade ou pelo meu grupo. Olha eu aqui no Laboratório Marcura. Vocês estão muito cheias de maravilhosidade, porque eu sempre uso o laboratório como exemplo, porque está totalmente alinhado com isso. Então, para mim, os instrumentos são a astrologia, o tarô, as terapias integrativas, profissionalmente. Vocês têm os instrumentos de vocês para expressar a tecnologia de vocês para a sua comunidade ou seu grupo. Isso não quer dizer que você precisa trabalhar com o público, você convive com pessoas diariamente, indiretamente ou não. E aquilo que a gente usa como nossa tecnologia, sendo um meio e não um fim, não nos define. E saber usar essa tecnologia significa que você precisa até mesmo saber quando não usar.
saber o que você não sabe, saber o que você não conhece, saber o que você precisa aprender, saber o que você precisa desenvolver. Então, nesse ponto, essa primeira frase, ela tem tudo a ver com como eu iniciei essa prosa. E eu acho ótimo ficar gravado porque a gente pode voltar. Depois, nesse momento, você pode pausar e voltar lá no início e fazer esse link. Tendo confiança em si mesmo, em si mesma, e sendo claro, sendo clara nas suas relações com os outros, você pode usar a tecnologia para contribuir. Seja lá o que for, se é uma caneta, se são suas mãos, se é a sua voz, tudo isso emite uma frequência e tudo isso impacta no campo das coisas a partir do momento que a gente acorda. Por isso que toda essa prosa ali, né? De trazer uma atenção para que pressa, para que essa loucura, onde é que essas pessoas vão dirigindo enlouquecidas desse jeito? Por que fazer as coisas do jeito que a gente vem fazendo se a gente tem uma tecnologia própria que precisa ser consciente, cada vez mais consciente, e que é delicada, é complexa, ou seja, qualquer surto que você tenha, você faz o quê? Pá! Você acaba com a energia delicada e complexa da sua tecnologia, você arrebenta os teus little chakras, você pega aquela mentirinha fofinha que você tá carregando no colo e joga para cima de tudo como se ela fosse uma grande verdade. Então essa dinâmica da tecnologia, ela é uma coisa para a gente usar com muita atenção. E aí entra tudo isso aqui, ó. Ai, o papo das holografias, de como a nossa mente funciona, de como os nossos sentimentos funcionam, de por que eu falo de astrologia, conectado com os chakras, conectado com os símbolos do tarô, conectado com as nossas glândulas, porque tudo isso tem uma relação, que doideira é essa? Tudo é tecnologia. Eu também amo esta carta dele, não é? Olha só, então, depois lá nos stories eu vou deixar esta imagem aqui para a gente poder correlacionar com todas essas informações, entender que nós somos sim seres altamente tecnológicos e complexos e precisamos usar isto a favor para agora olharmos para nossa mochilinha. Eu já vou rindo antes mesmo de... Que isso? Um chicote de novo? O chicote é aquela coisa, né? O chicote, ele vai lá e ele estrala e depois fala, deixa esse chicote, já usou demais. E depois pega esse chicote, tá na hora de ir. Então o chicote, ele tá aqui como basicamente um instrumento de poder aqui nessa mesa. Usa o chicote, deixa o chicote. Então o que acontece? Ele tá agora de novo na nossa mochila, semana sim, semana não, ele vem aqui, né? Então também é o chicote de Yansan aqui. Na mochila, esse chicote, ele tá falando dessa soltura. Só que aqui, para não ser repetitiva nessa história de largar o chicote e dar uma respirada, e não ficar se castigando para fazer as coisas, e largar a mão de ser masoquista, porque essa mensagem já foi dita quando ele apareceu lá. Se ele vem de novo, a gente já vai associar ele com a carta do direcionamento, tá? Então, mochilinha, a gente tá lá de novo, tirando o chicote e olhando para o que a gente tem ali na frente, que é uma cegonha. Cegonha é novidade aqui no nosso oráculo semanal, não é mesmo? Essa cegonha, ela tem o seu principal simbolismo como está no inconsciente coletivo, ela traz bebês, mas que tipo de bebês? Então ela traz um campo muito fértil, né? Essa cegonha, quando a gente vai colocar então esse arquétipo do chicote ao lado da cegonha, a gente vai trazer essa ideia realmente de fazer as mudanças, de se preparar para fertilizar as novidades, os novos campos, o que vem por aí, sem tanta pressão, né? Imagina um chicote estralando no lombo de uma cegonha, gente, não vai fazer o trabalho dela desse jeito, vai com calma. Então, agora deixa isso aqui. Fez força, fez a sua parte, mas não se exceda na força física,
Porque agora que você já fez o que você precisava, se você continuar fazendo o que você estava fazendo semana passada, no mesmo ritmo, no mesmo gás, você vai se desgastar e não vai conseguir concluir o que você precisa e o que depende de você nessa semana. Então, vai persistir nas mudanças, vai persistir no que você já determinou, vai persistir nos seus 21 dias de Arcanjo Miguel, vai persistir no que você colocou como rotina? Vai! Mas de que forma? Sem pressão, sem desgaste, sem masoquismo, sem fazer isso para se castigar, porque eu preciso fazer isso aqui, porque o meu corpo precisa ter este resultado, porque eu preciso desse resultado na empresa, porque não, você vai fazer isso de uma outra forma. Se o que está abrindo caminhos é essa energia da cegonha, se ela é muito fértil, o que acontece? Entendam principalmente essa dinâmica que eu comentei ali dos atrasos. Ontem mesmo eu já estava ali fazendo um brinde para os eventuais atrasos. Por quê? Você não sabe que tipo de proteção é um atraso. Você não sabe se o caminho que você pegou atrasou para te desviar de um acidente. Você não sabe se você não conseguiu entregar alguma coisa que você estava comprometido, porque se você entregasse aquilo ali ia explodir numa outra situação. Você não sabe se não deu para você encontrar uma pessoa porque podia acontecer um outro negócio. Então, contem com essa proteção também nos atrasos. Isso também fertiliza. Então, muitas vezes, aquilo que a gente não conseguiu fazer, se comprometer, estar presente naquele momento determinado, pode sim agir como uma proteção para te colocar na hora certa, no lugar certo. E ali, naquela hora certa, no lugar certo, que parecia ser o mais impossível, imprevisível, você consegue fertilizar, você consegue, puxa, por causa daquele, é livramento mesmo, né, Karina? É isso que acontece, e essa semana vai estar bem claro. Então, por causa dessa situação que você se atrasou, que você não conseguiu fazer, você encontra uma outra que te alinha com aquela ramificação do destino que está mais equalizada para você desenvolver aqueles propósitos e agir com esta tecnologia. Então, o tempo também é uma tecnologia. E a gente precisa entender que o tempo não é uma linha reta. A gente vivencia isso cada vez mais, por isso que a gente fica doido, porque não dá tempo de fazer nada. Então, essas possibilidades que quebram a rotina aqui são para renovar o nosso ânimo. A gente vai vendo que tá confuso, que tá meio estranho, que tá difícil, que não foi bem assim, mas que logo ali uns dias depois a gente sabe que trouxe mais ânimo, que foi melhor assim. A questão que fica como questionamento aqui é: se a cegonha, como a gente viu desde a infância em filmes e desenhos, ela traz alguma coisa no bico, geralmente é um bebê, ela traz esse simbolismo aqui no baralho cigano também de algo que muda para trazer um presente. A questão é: você sabe receber presentes? Essa é uma pergunta bem profunda. Você sabe receber presentes? Ou você tem uma ideia engessada de que para você receber presente precisa ser uma ocasião muito especial, que você precisa estar muito bem vestida, que você precisa estar muito bem preparada e que o presente que você realmente gosta é este aqui específico. Que se não for nada disso, não quero. Não é presente para mim. Ou você também recebe presente por educação, enfim, né? Tem tantas possibilidades, mas esse primeiro exemplo é realmente para a gente questionar, porque esse presente que está sendo entregue, ele vai medir a temperatura de quanto você está receptivo ou não para a vida. Se você sabe receber presente, você vai perceber então essa semana se você tem alguma ideia engessada do que é presente para você. Presente nesse sentido de algo a ser entregue e recebido. Porque aí a gente vai olhar para essa dinâmica mais profunda de quais são as nossas crenças enraizadas, apodrecidas, que fazem a gente determinar o que é presente. Ou que faça
a gente ter dinâmicas de não merecimento, de não entender exatamente o que envolve o estou aberta e receptiva para receber o que está em ressonância comigo. Aí você faz isso e pô! Vem alguma coisa em ressonância que não era tão bonitinho, tão fofinho. Né? Então, quando a gente solta essa abertura, geralmente a gente tem essas resistências com o receber, porque a gente também tem umas coisas para olhar internamente, que não estão ali tão condizentes na frequência do que você quer. Tá, então vamos captar isso aqui para quê? Rapidinho. Opa, isso aqui não é meu, deixa eu abrir espaço, minha mentirinha querida que está aqui no colo eu vou deixar também, porque eu preciso fazer essa soltura, soltar meus ombros, soltar o meu corpinho para estar de fato aberta e receptiva para o presente que vem. Confiando, direcionando a minha confiança de que isso vem em ressonância com aquilo que vai realmente me acender, ou seja, ligar, me acender no sentido de verticalizar, para que eu faça mudanças mais positivas para a minha vida e, consequentemente, para o entorno. Então, já puxando sobre as mudanças que a gente lembra de estar falando na semana passada, mas e essas mudanças? Elas são boas, são ruins, são positivas, são negativas? Neste caso, eu posso afirmar que elas são positivas, mas que elas não vão vir exatamente com essa carinha do que a gente entende como amorzinho, como positividade. Elas vão vir com cara de Revolution, baby! E às vezes tá compatível com a carinha bonitinha que você gosta. Às vezes não, às vezes é aquela mudança que tem uma tecnologia, uma complexidade, que aí vai mexer primeiro nas nossas crenças, na nossa noção de merecimento, e aí sim a gente consegue estar plenamente abertos e receptivos para este presente da vida. Conselho do baralho de Maria Padilha. Agora sim. Como é que a gente recebe, então, essa semana? 2 cartas, carta da balança e do ovo no triângulo, elas têm sentidos aqui mais amplos quando elas estão juntas. Então, primeira carta da justiça e do equilíbrio emocional. Isso já traz aí a sua própria referência de ajustamentos e como é importante cuidar desse sistema nervoso, então, para receber o que for. E depois essa carta do ovo dentro do triângulo, ela simboliza viagens e mudança de vida. Então, ela, nessa frequência aqui de Padilha, só vem reforçar que, né, é isso mesmo. Você vai precisar estar equilibrado emocionalmente para receber melhor. Você vai precisar harmonizar esse emocional e fazer justamente aquele cabeça fria, coração quentinho, aquece a vontade de viver e resfria essa cabecinha. Toma um banho gelado de manhã para você ver já como ajuda a entender essa dinâmica. Fica melhor. E essas viagens e mudança de vida é necessariamente uma viagem de deslocamento? Se você já tiver isso em perspectiva para essa semana, o que eu posso dizer? Aproveite o feriado, faça uma boa viagem, de preferência esteja próximo das águas, porque estamos trabalhando com conduções emocionais e as águas têm essas conduções, esses condutores emocionais para ativar esses receptáculos de informação. Então, se você puder estar junto do mar, perfeito! Se você puder estar junto do rio, do lago, maravilha, mas traga esse fluxo para o presencial do corpo que vai estar ativando essas frequências para nesse feriado você usar isso como uma tecnologia. Não use, ou use se quiser, mas o conselho aqui é não use o feriado para se desligar de você, porque senão você vai voltar com ressaca, senão você vai voltar desnorteado, isso é óbvio, todo final de semana isso pode acontecer, mas esse feriado, especialmente que a gente tem toda essa tecnologia no céu, você aproveite para mudar de ideia sobre algumas coisas. Aproveite para olhar que tudo que se refere ao externo está refletindo algo internamente, que tem algo muito maior sendo preparado e que você vai usar esse tempo de recesso para nós que estamos aqui no Brasil, temos este feriado na quinta-feira, que emenda com sexta, sábado, domingo, volta todo mundo segunda-feira sem saber de onde veio, para onde vai. Use esse tempo com essa sabedoria.
Então são coisas tão óbvias, mas que no meio deste processo automatizado, a gente simplesmente pode ser levado junto com a boiada, para não dizer correnteza, porque correnteza é outra coisa. Use esse espaço fazendo aquilo que o teu corpo precisa, aquilo que vai te trazer um ajustamento, aquilo que é justo com vocês mesmos. Conselho dado, oráculo lido. E aí o que eu posso dizer? Semana maravilhosa, um ótimo feriado para vocês, aproveitem, vivam essa vida maravilhosa, ouçam o oráculo semanal de novo. Graças a quem estava aqui presente nesse momento online. Adoro os feedbacks. Graças a quem assiste depois. Amando fazer esse oráculo com vocês. Besitos, ótima semana e até a próxima.